Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos sobre mecânica dos solos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre adensamento dos solos. Vamos dar início a uma série de videoaulas sobre esse assunto, sobre recalque em solos argilosos. E é basicamente isso que a gente vai começar a ver nas próximas aulas. Vamos elucidar sobre a teoria do adensamento de Terzaghi, quais foram as hipóteses que Terzaghi utilizou para elaborar uma equação que nos permita calcular o excesso de pressão da água a partir de um carregamento externo e como que esse excesso gerado em subsuperfície, em uma camada argilosa, vai nos proporcionar o cálculo de um recalque devido à expulsão da água no solo. Vamos lá? Bom, primeiramente é importante a gente deixar claro o que é o adensamento de um solo. O adensamento nada mais é do que o fenômeno pelo qual os recalques ocorrem com a expulsão da água do interior dos vazios do solo. E isso vai acontecer através da redução do volume do solo, do volume de uma camada de solo. Essa redução ela acontece basicamente pela redução do volume de vazios, ou seja, através da redução no índice de vazios desse solo. É importante a gente frisar aquilo que o professor Dikran Berbeta sempre fala nas suas aulas, é que a primeira regra, que a gente poderia falar aí da mecânica dos solos ou num contexto aí de fundações, na engenharia de fundações, é que todo solo recalca. Alguns vão recalcar mais que outros pelo seu coeficiente de adensamento, pelas suas propriedades físicas e mecânicas. E nesse contexto é importante a gente começar falando na diferença entre adensamento e compactação dos solos. Compactação a gente já falou, já tratou, Nós temos uma playlist aqui no canal sobre compactação de solos. E nós vimos que nada mais é do que um processo mecânico que vai produzir a densidade de uma camada pela redução do seu volume de vazios. Essa redução do volume de vazios acontece por um processo de expulsão de ar. Então a compactação não expulsa a água, o que ela faz é expulsar o ar, reduzindo o volume de vazios, deixando assim a camada mais compacta, a camada mais densa, melhorando portanto as suas propriedades de permeabilidade, de resistência, de compressibilidade. Adensamento, por outro lado, proporciona a redução do volume de uma camada pela expulsão de água dos vazios do solo. Então nós vamos ver vários fatores atrelados aí à estrutura física do solo, atrelados à saturação desse solo, que vão influenciar na deformação vertical do nosso solo, da nossa camada argilosa, compressível, e é basicamente disso que a gente vai falar aqui. Então, quais seriam os fatores que vão controlar a deformação dos solos, E no nosso contexto aqui de engenharia, de geotecnia, vão controlar os recalques pela expulsão de água, ou chamado recalque por adensamento do solo. Primeiramente, a composição desse solo, a granulometria desse solo, a textura, a porcentagem que esse solo vai apresentar das diversas frações, principalmente a areia, silt e argila. O índice de vazios do solo também é um fator que vai controlar esse recalque, porque quanto maior for o índice de vazios, maior vai ser o volume disponível para sofrer essa redução aí de volume, para sofrer essa deformação. O histórico de tensões do solo também é muito importante, nós vamos discutir à frente o que é a tensão de pré-adensamento. Então, esse histórico está diretamente relacionado com a capacidade que o solo vai poder se deformar naquela determinada época que ele estiver sofrendo uma deformação, estiver sofrendo um acréscimo de tensão externa. Então, se esse solo for pré-adensado até certos níveis de tensões, ele vai sofrer um recalque inferior àquele que ele poderia sofrer caso fosse um solo normalmente adensado ou um solo pré-adensado submetido a tensões maiores do que aquela máxima tensão que esse solo já suportou no passado, ou a tensão aí chamada de tensão de pré-adensamento. A forma de aplicação da carga vai ser diretamente importante nesse cômputo de deformação, de recalque. O tempo de aplicação da carga,
Da mesma forma aí que a forma de aplicação, esse tempo vai estar diretamente relacionado a esse recalque. Quanto mais tempo uma estrutura externa ficar sobre uma camada compressível, maior vai ser esse adensamento, maior vai ser essa expulsão de água do solo. E por fim, mas não menos importante, o grau de saturação também influencia na deformação dos solos, porque se esse solo estiver parcialmente saturado, vai precisar acontecer primeiramente um processo de acomodação das moléculas de água dentro desses poros para que não aconteça aquele fenômeno de entupimento dos poros do solo. Lembra? Como se fosse uma torneira que a companhia cortou a sua água, né? Interrompeu o fornecimento de água e de repente você tem que esperar todo o ar sair, né? Toda a água expulsar aquele ar para depois você ter um fluxo normal, regular dessa saída de água. A mesma coisa acontece em relação ao grau de saturação. Então, quanto maior for o grau de saturação desse solo, mais facilmente esse adensamento, essa expulsão da água vai acontecer. E então, nós podemos falar que o recalque de uma camada de solo compressível, ela vai se dar principalmente em função da altura da camada. Quanto maior for essa camada, quanto mais profunda for essa camada compressível, maior vai poder, né, vai tender a ser o recalque. Nós vamos ver que o índice de vazios inicial vai produzir uma relação inversa com o recalque total, porém uma relação direta entre a variação total do índice de vazios ao longo de uma compressão do solo e esse recalque total. E é isso aí. Nós podemos ver aqui nesse desenho, né, que esse ΔH ele representa para a gente justamente a variação no volume de vazios, ou seja, o adensamento não vai mexer no seu volume de grãos, no seu volume de sólido. E nesse contexto, o nosso famoso Tezague, né, considerado o pai da mecânica dos solos, elaborou algumas hipóteses simplificadoras que nos permitem estimar o acréscimo de poropressão gerado numa superfície compressível, num solo compressível, a partir de um carregamento externo, e esse acréscimo de pressão na água nos poros do nosso solo vai produzir um recalque, é um acréscimo de tensão que vai abrir o caminho para a deformação desse solo acontecer a partir da expulsão da água. Quais são as 8 hipóteses que Tezague considerou? São questões polêmicas, são hipóteses polêmicas, porque em cada uma delas nós podemos questionar essa hipótese, mas no final das contas nós vamos ver que elas têm a sua validade e elas são simplificadoras para esse conto desse acréscimo de tensão que vai nos levar ao cálculo do recalque por adensamento, mas funcionam. Então vamos lá, a primeira delas é: as deformações da camada argilosa são unidimensionais. Então o que Tezague considerou? Que colocando-se um acréscimo de tensão na superfície do terreno, as deformações que essa camada iriam produzir são basicamente unidimensionais, desconsiderando então aquele acréscimo de tensão horizontal ou aquela deformação horizontal que a gente consegue enxergar, a gente consegue estimar através de uma análise dos nossos bulbos de tensões. Tezague faz essa simplificação, essas deformações são unidimensionais, tanto que em um ensaio de adensamento essas hipóteses vão estar lá. Ele faz toda uma metodologia de ensaio aplicada a essas hipóteses. A segunda dela é: o solo é e permanece saturado. Nós sabemos que isso não é verdade, né? Nós temos aí solos não saturados, solos abaixo do nível d'água, que não têm o seu grau de saturação completo, seu grau de saturação igual a 100%, porém essa é uma simplificação da teoria de Tezague, e ainda que esse solo esteja abaixo do nível d'água, nós sabemos que, dependendo da região, dependendo da existência de matéria orgânica nesse solo, nós podemos ter ar, ainda que dissolvido na água. Então essa questão de saturação é uma simplificação que nós fazemos na engenharia, mas para tornar um solo totalmente saturado, nós precisamos retirar todo o ar, né? Muitas vezes aí com uma bomba de vácuo, com um processo de sucção. Então é uma simplificação essa hipótese. A terceira é que as partículas de solo e a água intersticial são incompressíveis, né? Isso aqui casa muito bem com a hipótese 2. Essa água intersticial ser incompressível, ela também vai estar atrelada aí com presença ou não de ar ocluso. Então, se tem ar nessa água,
Ela não pode ser 100% considerada como incompressível. Uma carga externa ela pode causar a compressão dessas bolhas que podem estar aí dissolvidas em água. Quarta hipótese, o solo é homogêneo. Se nós tivermos uma camada de solo estratificado, nós não temos como considerar esse solo homogêneo. Uma lente de areia dentro de uma camada de argila já faz o mesmo deixar de ser considerado homogêneo. É uma simplificação da teoria de Terzaghi. Quinta hipótese, as características do solo, modo de compressão, permeabilidade, entre outros, são constantes durante o adensamento. Também existe um questionamento nessa hipótese que durante a expulsão da água nós vamos tendo uma mudança nas propriedades do solo, a densidade vai mudando, o solo vai ficando mais rígido. Então, será que de fato essas características são constantes ao longo do processo de adensamento? Consideração de Terzaghi. Sexta hipótese, a drenagem é unidirecional e obedece à lei de Darcy, assim como deformação unidimensional. Hipótese 1, Terzaghi também considera a drenagem como unidimensional. Sétima, existe uma relação linear entre as tensões efetivas e a variação de volume, ou basicamente a variação no índice de vazios de uma camada. Nós, lá em tensão de pré-densamento, na determinação de tensão de pré-densamento, nós vamos provar que isso não é verdade, né? Na realidade, na prática, essa relação não é linear entre tensão efetiva e variação do volume de uma camada, mas nós simplificamos, nós aproximamos essa relação para uma relação linear para nos facilitar no cálculo de um recalque total, no cálculo aí, né, das tensões que são geradas como acréscimo na água que vão nos levar a um recalque. E por fim, o solo não apresenta viscosidade estrutural ou compressão secundária ou creep. Essa é a oitava hipótese da teoria de Terzaghi e o que a hipótese faz é, então, considerando a experiência adquirida aí na geotecnia ao longo dos anos, estudando-se esse processo de adensamento, constatou-se que a variação de volume numa camada argilosa após o término do adensamento, ela é basicamente muito inferior ao recalque por expulsão da água, ou recalque por adensamento. Portanto, o Terzaghi faz essa consideração. O solo não apresenta, por fim, essa compressão secundária. A partir então dessas hipóteses, Terzaghi elabora algumas condições de contorno que vão permitir a solução da equação fundamental do adensamento elaborada por ele. A primeira condição de contorno leva em consideração o contorno, as extremidades, os limites de uma camada argilosa compressível em relação ao que está acima e abaixo, ao material que está acima e abaixo, né, nos entornos dessa camada compressível. Então, por exemplo, é levado em consideração que ou a camada de argila compressível se encontra entre duas camadas de elevada permeabilidade, ou seja, essa camada vai ser drenada pelas duas faces, ou ela vai apresentar apenas uma camada drenante e a outra impermeável. Nesse segundo caso, é como se a gente tivesse uma camada de argila situada acima de uma base rochosa não fraturada e a outra superfície seria uma camada arenosa, onde nós vamos precisar estabelecer qual é a nossa distância de drenagem. Então, essa é uma informação importante para nós a partir dessas condições de contorno. Essa distância de drenagem nada mais é do que a máxima distância que uma partícula de água vai ter que percorrer até sair da camada compressível. Portanto, se nós tivermos aí uma molécula de água no centro, por exemplo, de uma camada que está entre duas faces permeáveis, essa molécula pode ir tanto para o topo quanto para a base da camada de argila, porque ambas as faces são permeáveis. Porém, se nós tivermos aí uma camada de argila acima ou abaixo, né, de uma camada impermeável e a outra face é permeável, para onde que uma molécula de água vai poder correr? Ela vai poder sair sob pressão. Vai ter que ser por essa camada permeável. Então, a máxima distância de drenagem vai ser igual à altura total dessa camada. No caso de a camada de argila está entre as duas faces permeáveis e essa molécula poder sair para cima ou para baixo, nós falamos que a máxima distância aí, ou distância de drenagem é igual à altura dessa camada dividido por 2.
A seguinte condição de contorno é que a camada compressível vai receber uma sobrecarga que se propaga linearmente ao longo da profundidade, como se fosse um carregamento ocasionado por um aterro extenso. E por fim, imediatamente após a aplicação desse carregamento, a sobrecarga hidrostática inicial, ou seja, o acréscimo de pressão a ser gerado nessa superfície, em qualquer ponto da camada compressível vai ser igual ao acréscimo de tensões externas. Por quê? Isso nós vamos falar um pouco mais lá no vídeo sobre analogia mecânica de Tesague, mas a consideração inicial de Tesague é que quando nós consideramos um carregamento instantâneo construído ou colocado sobre uma camada adensável, uma camada de argila compressível, o material que se comunica ao longo de todo o perfil é a água, já que nós consideramos que esse solo está saturado, então colocando-se inicialmente esse carregamento externo, vai ser a água que vai receber esse carregamento e vai passar essa carga, esse acréscimo para o solo de uma forma geral, ocasionando assim um adensamento pela expulsão da água em função da sua permeabilidade da camada. A partir então dessas condições e dessas hipóteses, Tesague chega a uma equação um pouco grandinha, meio demoníaca aí, que fala que o acréscimo de poropressão na camada compressível devido a um carregamento externo é função da sua profundidade e também do tempo. Então, para simplificar essa equação, o que Tesague fez? Ele considerou um chamado fator tempo, que é igual a essa última fração aí da nossa equação, dentro da exponencial, que é CV vezes T sobre HD ao quadrado. Quem é quem? Esse CV é o nosso coeficiente de adensamento do solo. O T é o tempo em questão, o tempo que nós queremos considerar para cálculo aí desse excesso de poropressão. E o HD nada mais do que essa distância de drenagem, como a gente acabou de mencionar. Essa relação, essa fração, nada mais é do que um chamado fator tempo, que é um valor adimensional calculado, aí, determinado por Tesague, para que nós possamos calcular então de uma forma um pouco mais simplificada esse excesso de pressão no solo em função da profundidade e em função do tempo. E para transformar essa meio que gigante, demoníaca equação em lei de variação de recalque da camada de argila compressível em função do tempo, o que Tesague fez? Ele definiu o chamado grau de adensamento local ou porcentagem de adensamento do solo. O que é essa porcentagem? Nada mais é do que o quanto de pressão ou acréscimo de pressão da água gerado por esse carregamento externo já se dissipou. Esse o zero representa para nós o acréscimo de pressão inicial, num tempo t igual a zero, ou seja, um acréscimo de pressão na água igual ao acréscimo externo. Esse ΔU de Z e T nada mais é do que esse excesso numa determinada profundidade e um determinado tempo. Portanto, se nós pensarmos, por exemplo, nessa porcentagem de adensamento em um tempo t igual a zero, esse ΔU vale o mesmo valor de o zero, ou seja, o acréscimo de porcentagem inicial. Logo, a porcentagem de adensamento é igual a zero, ou seja, nada de pressão externa acrescentada e passada para a água foi dissipada, portanto, não se tem nenhuma porcentagem de adensamento. Considerando um tempo tendendo ao infinito, todo esse acréscimo de pressão na água já foi passado para a estrutura sólida, para o imbricamento sólido do solo, ou seja, o excesso de pressão já se dissipou. Logo, a nossa equação, o Z, a nossa porcentagem de adensamento, vai ser igual a 1, que a única coisa que vai sobrar na nossa equação é o zero sobre o zero, ou seja, vai cortar e vai ficar igual a 100%. Então, o que nós tiramos aí dessa relação de porcentagem de adensamento? Tempo t igual a zero, o acréscimo de pressão na água ele é igual ao acréscimo de pressão externa, porque é a água quem recebe o carregamento inicialmente. Então, quanto de recalque já aconteceu? O tempo t igual a zero ainda não se tem recalque, porque a água recebeu esse carregamento e ainda não foi dissipada. Num tempo t tendendo ao infinito, todo esse excesso de poropressão já se dissipou, traduzindo-se em um recalque total da camada, logo a porcentagem de adensamento será igual a 100%.
E desse gráfico produzido por TESAG, nós podemos determinar essa porcentagem de adensamento. Nós vamos precisar de dois dados, do chamado Z maiúsculo ou Zzão, que nada mais é do que uma relação entre a profundidade Z e a distância de drenagem, e também do fator tempo, que pode ser calculado aí a partir do coeficiente de adensamento do solo, que é determinado em laboratório. Então nós trouxemos aqui um exemplo onde esse Z maiúsculo é igual a 1 e o TV é igual a 30. Se nós cruzarmos essas informações, vai ficar assim: entramos aí com o Z maiúsculo na horizontal, levamos até a nossa curva de TV, tá? Cada curva dessa representa um valor de TV. Cruzando então essa reta com essa curva, nós vamos descer e encontrar qual é a porcentagem de adensamento para esse determinado tempo atrelado a um TV igual a 0,30. Ou seja, para essa profundidade em específico e esse fator tempo, nós já temos aí 40% de adensamento, ou seja, 40% de pressão na água, de acréscimo de pressão na água, já foi transformado em acréscimo de tensão efetiva para esse solo. E assim, para se obter uma porcentagem de adensamento média de uma camada compressível, o que o TESAG fez? Ele integrou essa equação da porcentagem de adensamento em função de toda a altura da nossa camada. Na prática, o que nos interessa é a determinação da porcentagem média ou recalque de uma camada compressível. Então, resolvendo essa equação, essa integral, TESAG chegou há duas relações. Uma relação entre o fator tempo e essa porcentagem de adensamento média para uma porcentagem menor do que 60%, e uma outra relação quando essa porcentagem for maior do que 60%. E esse gráfico nos elucida bem essa relação, essas equações aí de uma forma gráfica. Porém, engenheiro gosta muito de fazer conta, gosta também de ver gráficos, mas além disso, engenheiro também gosta muito de trabalhar com tabela, e foi isso que TESAG fez. Ele montou uma tabela em função dos valores aí do gráfico de porcentagem de adensamento e o seu respectivo fator tempo, né? No nosso caso aí apresentado como T. O que isso mostra para nós, pessoal? Que quanto menor for o tempo de adensamento considerado, menor vai ser a porcentagem desse adensamento. Isso nós vemos pelo nosso primeiro valor aí, ó, porcentagem de adensamento igual a 1. Olha o fator tempo, 0,0001. Ou seja, quanto menor for o tempo, menor vai ser o recalque que vai acontecer nessa camada. Agora observa lá no último ponto, onde a porcentagem de adensamento é igual a 100. Qual é esse fator tempo? Ele tende ao infinito, porque ele é diretamente proporcional ao tempo necessário para se acontecer o adensamento, para que ocorra esse recalque. Então era isso que a gente tinha para tratar nesse vídeo sobre essa primeira aula teórica de adensamento dos solos. A partir de agora nós vamos fazer uma série de exercícios, vamos falar sobre ensaio de adensamento, sobre determinação de tensão de pré-adensamento, coeficiente de adensamento a partir de ensaios de laboratório, e vamos poder calcular então, vamos poder estimar qual é o recalque por adensamento que vai acontecer em uma camada compressível. Essa informação é de total importância para nós nas nossas obras geotécnicas, na hora de se executar uma fundação aí de um edifício, de uma barragem, uma rodovia. Tá ok? Espero que você tenha gostado e aquele abraço.